Hoje a nossa entrevista é com o professor Marcelo Terracunha, que é professor titular do Departamento de Matemática Aplicada e ele se dedica à física matemática. Marcelo, eu entendo, ou melhor, quer dizer, eu já ouvi alguma discussão a respeito disso, que a física matemática tem duas acepções, né? Duas maneiras de serem consideradas. Tem pessoas que aceitam que física matemática é física feita com muito cuidado com a matemática, com conhecimento profundo da matemática e pronto. E tem outra posição que diz que não, que física matemática é matemática, que é bom, tem algum significado físico por aí, mas que essa não é a parte central. O que você é? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo. Agradeço pela possibilidade de estar aqui. Gostei da maneira de perguntar, porque eu lembro que eu assisti a entrevista do Alberto Sá, que é meu colega aqui, e ele defende claramente a primeira vertente e eu discordo. Pelo menos acho que ela não é completa, né? Acho que não é uma verdade absoluta como ele aponta, que em física matemática, física é substantivo e matemática é adjetivo. De maneira alguma, na minha interpretação, isso encerra toda a situação, porque tem resultados muito importantes e muito bonitos da física matemática que de maneira alguma se aplicam a este universo que a gente vive, né? Quando uma pessoa resolve trabalhar com gravitação em dimensão 2 mais 1, né? 2 aí é a dimensão do espaço, 1 a dimensão do tempo, a gente sabe que o nosso mundo aqui não tem dimensão 2, e conseguem-se resultados interessantes, que são resultados de física matemática, essencialmente, né? Que são resultados relevantes para se aprender, inclusive sobre como podem ser teorias físicas desse universo mais, entre aspas, verdadeiro. Eu sempre ponho aspas no verdadeiro, isso a gente pode falar mais adiante, se for o caso. Mas não, eu acho que a segunda parte é essencial, ela no mínimo não pode ser negada, né? E que o bacana que eu vejo na física matemática é ela ser uma via de mão dupla, ela poder trazer conhecimentos novos na matemática e na física, ela servir como inspiração para a matemática nova, do mesmo jeito que ela pode servir como inspiração para a física nova ou para resolver problemas que aparecem na física e ficam esperando uma versão mais satisfatória de soluções tipicamente apresentadas originalmente por físicos teóricos, né, que também não é dizer que eles não saibam matemática, né? Físicos teóricos costumam saber matemática, mas tem aquela visão ferramental da matemática. Essa é a postura padrão de um físico teórico. Ele acha que a física é o que está relevante, aquilo que ele faz é o interesse básico, e que a matemática ele usa conforme a necessidade. Então ele aprende para a necessidade dele, põe a dispor do que ele está procurando, várias vezes relacionado a essa ideia de que existe um universo verdadeiro e que é desse universo verdadeiro que ele quer falar. Mas a diferença grande que eu vejo nos físicos matemáticos é essa preocupação matemática com o rigor, né? Isso é uma característica boa de quem é físico matemático ao invés de físico teórico. Mas um físico teórico que sabe matemática e tal, você diria que não é um físico matemático? Tipicamente não. Assim, na hora em que a palavra teorema para ele é aquilo que ele busca na caixa de ferramenta para usar e chegar no resultado, né? Quando o importante para ele, a verdade é comparar com o laboratório, esse é um físico teórico. Esse não está preocupado com a elegância, com qual é a importância de que outras matemáticas podem aparecer daquilo que está sendo feito, né? Isso não está na preocupação dele. Se aparecer, vai ficar feliz, porque é parte do perfil do físico e de vários outros cientistas mostrar que as coisas que ele faz sirvam para mais coisas. Mas assim, tem essa diferença grande de perfil e de preocupação, qual é o objetivo central e quais são os prazeres que encontram físicos teóricos e físicos matemáticos. Bom, você mencionou faz alguns instantes que, se fosse o caso, falaríamos do que é o universo verdadeiro. Então, espera aí, o que é o universo verdadeiro? Aí que tá. Eu, essencialmente, não acredito que
exista um grande universo verdadeiro e que a gente está se aproximando dele e tal. Uma versão que eu escolhi... Permítame dizer que isso para mim é surpreendente. Você não acredita que exista um universo verdadeiro? Não. Exato. Eu vim aqui com minha camisa de H cortado para dizer que eu sou essencialmente da parte quântica. E uma das coisas muito interessantes, uma das visões que emergiram, e é até interessante fazer essa brincadeira, é justamente de se apostar em conceitos emergentes. Então isso surge, fica muito forte justamente com a dificuldade de conciliar teoria quântica com teoria clássica, né? Que é chamado várias vezes de limite clássico. Em alguns livros-texto vai dizer, faça H cortado ir para zero, que é uma maneira de dizer tome grandezas que são muito grandes comparadas com H cortado. Não funciona, né? Você continua tendo fenômenos quânticos, tipicamente quânticos, que não fazem parte da física clássica. Isso, exatamente. É importante esclarecer que o ambiente, o universo de espectadores é para ser bem maior do que quem já conhece. Mas essa questão do limite clássico na teoria quântica ser mal posto nesse sentido, de você, né, é muito diferente de um outro paradigma que é a teoria da relatividade. A teoria da relatividade, em especial, a teoria da relatividade especial, é um caso onde o limite clássico é muito bonito, muito simples e direto, né, de se você vai falar, faça a velocidade da luz ir para infinito, que outra maneira é dizer, trabalhe apenas com velocidades muito pequenas comparadas com a velocidade da luz, que é o que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, nos nossos problemas de mecânica, ali é matematicamente preciso e fenomenologicamente adequado. Então, esse é aí onde é que isso junta com essa questão de universo verdadeiro ser um preconceito clássico que muitas vezes atrapalha o nosso desenvolvimento de outras teorias. Na física clássica, né, até a nossa maneira de construir os conceitos foi toda amarrada nessa direção de eu nunca erro em acreditar que existe esse universo verdadeiro, né? Eu posso sempre fazer a minha descrição matemática boa e interpretar aquela descrição matemática como uma parte, né? Na hora que a gente vai estudar gases, eu posso fazer de conta que cada partícula tem uma posição bem definida em cada instante, e isso me deixa, né, me leva a resultados certos por um lado e me permite criar esse modelo ontológico, né, na minha cabeça que é satisfatório, que casa bem com tudo que a gente fez. E o que a teoria quântica trouxe de surpresa ao longo do século XX, e essas surpresas ainda aumentam agora no século XXI, é a ideia é que esses modelos ontológicos falham quando a gente insiste neles para a teoria quântica, né? Os primeiros recados disso estão relacionados com relações de incerteza, com as dificuldades de você precisar mais de uma variável, mas é mais forte que isso, né? Não basta dizer, olha, porque eu não sei direitinho, então eu vou deixar algum nível de incerteza ali. Tem realmente estrutura interessante, estrutura algebricamente interessante e muito mais coisas, e o que eu venho trabalhando mais recentemente, uma relação disso, inclusive com teoria de grafos e com estruturas combinatóricas, que são uma novidade bastante surpreendente e que aí esse descasamento entre modelo ontológico que acredita que toda pergunta que eu possa formular tem resposta adequada, né? Tem resposta verdadeira ou falsa, tem resposta né? Cada pergunta tem resposta essencialmente pré-definida e que cada medição apenas revela esses resultados. Isso cai em contradição com os resultados da teoria. Mas isso não é porque o modelo que a gente propõe ainda não é suficientemente bom? Provavelmente não. No fundo, as teorias, né, as tentativas, né, isso foi uma mudança interessante de tentativas, né? Durante muito tempo, a conversa ia muito nessa direção. Inclusive, um dos trabalhos famosos fala de será que a teoria quântica é completa? Né? Essa era a pergunta básica. E aí tentava-se concluir que ela não era completa, exatamente no sentido de, não, falta a gente aprender mais coisas. Então, assim que probabilidades apareceram
na teoria quântica, elas são essenciais ali, comparou-se imediatamente com um único outro caso onde probabilidades eram essenciais na física, que era a mecânica estatística. Mas justamente a mecânica estatística é esse caso onde eu posso fazer de conta que as coisas estão todas bem definidas e eu apenas não sei os resultados, são muitas moléculas num gás, então eu vou fazer tratamentos estatísticos para isso e vou obter variáveis macroscópicas que vão ser consistentes com o problema. Durante muito tempo se acreditava, ou pelo menos uma vertente, né, uma parcela das pessoas acreditava que na teoria quântica era a mesma coisa, que a teoria quântica era uma espécie de termodinâmica para a mecânica estatística, né, era uma espécie que só tratava das variáveis em algum sentido macro, e que só faltava era um modelo melhor, uma teoria microscópica melhor para poder explicar. Mas o que a gente vem aprendendo com o passar das décadas é que, se esse for o caso, essa teoria microscópica é muito estranha, né? Vai se colocando cada vez menos restrições, né? Você fala, olha, o que seria básico aqui para poder funcionar como estrutura subquântica e que levasse essas probabilidades a serem só resultados de desconhecimento, né? Resultados de eu não tenho acesso a certas variáveis e, portanto, eu tenho que fazer médias sobre elas e é daí que vêm as probabilidades. Isso leva a modelos que seriam muito surpreendentes, né? Que talvez permitissem comunicação à distância, talvez perturbassem outra. Então, a tentativa de salvar uma ontologia com mais cara de ontologia clássica leva a coisas que são ainda menos clássicas ou menos compreensíveis classicamente. Então, o caminho essencial aí é passar por uma visão onde a aleatoriedade existe naturalmente. Ela não é efeito da nossa ignorância apenas. Então, essa é a grande novidade. E aí, para eu ser consistente com essa ideia que a aleatoriedade é algo intrínseco da teoria, eu passo a só conseguir conceber as coisas que a gente acostumou a tratar como reais, como coisas emergentes, como coisas que, por alguns motivos, como, por exemplo, vários observadores concordam sobre aquilo, depois que vários observadores concordam sobre aquilo, aquilo passa a ter uma existência essencialmente independente de qualquer observador estar envolvido nesse processo. Então aquilo passa a poder ser considerado por qualquer outro que ainda nem observou, mas só ouviu dizer ou qualquer coisa assim, como algo que eu atribuo um valor de verdade. E isso passa a dar essa ilusão de um universo verdadeiro aqui em volta. Mas essa é a maneira que eu entendo essas coisas a partir do que a gente vem estudando nos últimos vários anos. A dependência do observador é uma coisa tolerável, uma realidade cuja validade depende do observador? Como que isso é? Sim, isso é complicado de não falar frases erradas. Isso é um dos exercícios, certamente, linguagem passa imensamente ali, porque na hora que a gente começa a falar da importância do observador, já começa a vir aquela vontade de umas coisas mágicas que basta o observador olhar e vai tudo mudar. Não é bem isso, né? Então, a dúvida é, bom, que quando não há observadores, quer dizer que essa coisa não acontecia. Então... Exato, é uma excelente questão e é uma diferenciação que é necessária fazer entre descrição e fatos, né? Então, do que trata a teoria quântica? A ideia central, a visão que tem se tornado mais, não vou dizer predominante, certamente não, o predominante é não se preocupar com isso, né? O predominante é ser operacional e pronto. Mas, dentre as pessoas que têm essa preocupação, um caminho que tem ficado importante, certamente é importante hoje em dia e talvez venha a prevalecer nas próximas décadas, é que o descritor é uma coisa essencial, né? A teoria quântica é uma coisa feita pelos físicos, né?
As pessoas depois entraram em discussões como colapso de função de onda, não sei o quê, e que vem justamente numa discussão desse tipo, tá, e aí se ninguém olha, né, a árvore que caiu e ninguém estava lá, fez barulho ou não fez, e coisas assim. Mas uma postura até bastante humilde na minha maneira de entender é que teoria quântica é algo feita por cientistas, tipicamente por físicos, e que não está falando de um universo real, né? Ela está falando da própria teoria. Claro que encontrar o casamento disso com experimentos é essencial. Então, claro que ela é uma teoria essencialmente preocupada em modelar situações que você vai ao laboratório e testa. E que, mesmo que não seja um laboratório específico, mas que comece a ser escalas maiores, ela possa ser aplicada também. Mas a ideia de que, né, uma outra maneira de falar isso é, bom, mas então, antes das pessoas inventarem a física quântica, não existiam estados quânticos? De fato, não. Né? Assim, antes de se inventar a teoria quântica, o universo já estava em alguma maneira de... Né, claramente ele não surgiu com a invenção da teoria quântica, mas a descrição quântica dele, né, falar em estado quântico é algo que só acontece entre pessoas acostumadas a falar de teoria quântica. Então, antes de se conceber a teoria quântica, não faz sentido dizer qual era o estado. Claro, a gente pode, como cientista, se preocupar em eu tenho como descrever coisa. Tenho, mas de novo eu tenho como descrever. Então, uma das questões interessantes aí é justamente, tem uma frase bacana que é: essa postura pôs de volta o cientista na conversa. Essa postura quê? Essa postura pôs de volta, trouxe de volta o cientista para dentro da conversa. Né? Mesmo que corra um risco e você não quer exagerar nesse risco de virar algo que vira opinião, né? Cada um tem a sua e pronto, né? Você quer ser capaz de ter uma teoria que discuta, mesmo que probabilidades objetivas, né? Que você seja capaz de entender, né? De concordar em algumas coisas, mas uma das questões essenciais é as várias possíveis descrições, né? Que é algo que essencialmente é a visão da relatividade, né? De como é que lá, o mesmo fenômeno visto por diferentes observadores vai ser descrito de maneiras diferentes, sem que necessariamente eles estejam em contradição. São percepções distintas, mas ainda de uma fenomenologia única. Né? Uma descrição parecida com essa também cabe na teoria quântica. E, essencialmente, a novidade nesse sentido é entender que estado quântico é parte da descrição, e não uma coisa dada pela natureza, e aí, nesse sentido, com algum nível de realidade que não dependa de observador. A essência, ou de descritor, é melhor do que observador nesse caso. Então, a essência da novidade aí é essa ideia que estado quântico é parte do seu processo de descrição de algum sistema. Você tem que escolher o sistema, definir bem qual é o sistema, e aí você vai se preocupar em quais são as possíveis medições a serem tratadas ali naquele momento, e aí você vai poder atribuir um estado quântico e uma maneira matemática de tratar essas medições, e juntando tudo isso saem as probabilidades dos possíveis resultados. Mas é uma ideia de que isso, né, o estado quântico em especial é parte da descrição de alguém, e pode ser descrito de maneiras distintas por agentes distintos, por descritores distintos, sem que necessariamente isso seja uma contradição. Ok. Então, me fale do seu trabalho específico, o que você pesquisa? Tá. Nos vários últimos anos, o que eu tenho me dedicado está nessa área de fundamentos de teoria quântica, e especificamente uma área que chama contextualidade. Então, a contextualidade é uma grande irmã de outra coisa que é chamada não localidade, que está relacionada com as chamadas desigualdades de Bell, onde, para não localidade, a preocupação central é separar partes. Então, você tipicamente põe um agente aqui, outro agente lá, e como essa área ficou muito próxima de teoria de informação, hoje em dia a gente fala em teoria quântica da informação,
E aí algumas pessoas falam, uma das vantagens disso é que trouxe personagens para essa conversa. Então essas partes, normalmente, hoje em dia, tem 2 personagens, que na literatura em inglês, Alice e Bob. Em alguns textos meus eu gosto de chamar de Ana e Bernardo, e cada um escolhe seu A e seu B para tratar como pessoas. Mas a ideia essencial na não localidade é, com 2 ou mais partes, você permite escolhas independentes de possíveis medições para cada um aqui. Então, qual é uma ideia básica? Que qualquer escolha que o Bernardo faça, instantaneamente não deve ter nenhuma influência no que a Ana vai obter para as medições dela. E é justamente aí que aparecem as chamadas desigualdades de Bell. Na hora que a gente impõe que você vai procurar o tratamento estatístico com essas restrições de não tem comunicação instantânea, não tem comunicação possível entre esses agentes, embora eles possam ter um passado comum. Então, o caso padrão é, você tem um sistema quântico cuja descrição é um estado compartilhado por esses 2 agentes, mas agora cada um só atua na sua parte, mas com essa liberdade de escolhas, e aí você consegue desenvolver essas desigualdades que, originalmente desigualdades de Bell, elas vão dizer até onde podem chegar certos valores, se você supõe o que a gente está acostumado a supor. E o divertido é que quando você usa a teoria quântica, você consegue superar esses valores. Então, isso é o que ficou chamado de não localidade quântica, que não deve ser confundido com influência à distância ou com ação à distância. É só essa questão de você não conseguir explicar da maneira que a gente explicaria classicamente resultados distintos para esse tipo de medição. O que é a contextualidade nisso? A gente brinca que a ideia da contextualidade é partir da mesma noção, mas deixar que esses agentes estejam juntos. Então a gente fala que é deixar Ana e Bernardo brincarem juntos, né? Esse é o mote do pessoal de contextualidade quando está comparando com não localidade. Mas o que isso tem de mais surpreendente, no meu ponto de vista, nos últimos anos, é essa relação forte com teoria de grafos, né? Você passa a poder descrever, primeiro, essas estruturas de compatibilidade, quer dizer, o que pode ser feito conjuntamente. No caso de Bell, é qualquer coisa daqui junto com qualquer coisa de lá, mas depois que você põe junto, você pode criar todo um grafo de compatibilidade, de que coisas podem ser feitas conjuntamente e quais outras não, porque essa é a restrição típica da teoria quântica, essa ideia de a gente tem ali coisas que são incompatíveis, e aí você não tem um modelo bom para prever resultado de ambos, ou mesmo probabilisticamente descrever medição conjunta de 2 coisas incompatíveis. Então, um segundo tipo de grafo que aparece é o que a gente chama de grafo de exclusividade. E aí esse grafo de exclusividade vai essencialmente dizer que, olha, se eu faço a mesma pergunta e obtenho 2 respostas distintas, isso é excludente. Esses 2 eventos não vão ocorrer conjuntamente. E como a gente tem essa possibilidade de fazer várias medições, tipicamente você está trabalhando com uma coleção de perguntas e suas respectivas respostas. Cada vez que dentro dessa coleção e daquela tem alguma pergunta coincidente com respostas opostas, com respostas excludentes, isso vão ser eventos excludentes. Você vai poder fazer um grafo a partir daí, e o pessoal de computação essencialmente já estudava esses problemas em grafos por outras motivações, e eles definem tanto alguns invariantes de grafos, quanto alguns conjuntos de possíveis pesos probabilísticos que você pode dar a cada vértice, que depois a gente consegue traduzir como os conjuntos que se pode obter em teorias clássicas, ou o conjunto que pode obter em teoria quântica, outros conjuntos em teorias que podem ser consideradas supraquânticas, são teorias que permitem coisas que nem a quântica permite. Então, e essa foi uma das surpresas para mim e para a comunidade, de que tem essa relação muito forte entre coisas entendidas por outros motivos ou estudadas por outros motivos e essa parte de fundamentos de teoria quântica que traz quais são as correlações possíveis. É comum falar em correlações mais fortes do que a clássica, cada vez que você tem essa violação desse tipo de desigualdades, né? Então,
essas desigualdades tipicamente vão gerar o que a gente chama de politopos, né? Elas vão definir ali regiões permitidas. O divertido é que o conjunto quântico não é um politopo, o conjunto quântico é algo um pouco mais rico, ainda um conjunto convexo, mas um pouco mais rico. E parte do intuito ainda é entender melhor essas coisas, é desenvolver melhor esse tipo de ferramenta e de interpretação para como é que vem esse casamento, como é que uma coisa... Ok, vamos à sua história pessoal. Como você chegou a essa temática? A essa temática especificamente, é uma história bem longa. A gente vai de trás para frente, a gente vem de... a escolha. Ok. Que essa eu trouxe até o caderninho aqui para dar um pouco mais de informação. Então deixa eu fazer esse parêntese de formação, porque eu acho que isso está entre os méritos muito interessantes desse ciclo de entrevistas. Eu tenho assistido a maioria delas, tenho gostado muito e principalmente percebido como quase sempre nesse tipo de pergunta aparecem acidentes, né? Assim, as pessoas não chegam aqui porque planejavam estar aqui. Elas chegam em grande parte porque elas foram para a universidade, isso não há dúvida, então vem toda a importância de selecionar bem, mas de trazer mais e mais pessoas para a universidade, porque raramente elas têm acesso a isso antes de estar aqui, mas que de novo é outro mérito de tentar levar essas coisas para fora dos nossos muros e permitir que pessoas queiram vir para cá já por outros motivos. Mas quase sempre você tem pessoas que apareceram e contaram alguma coisa e essa coisa seduziu de alguma forma e influenciou imensamente nessa formação, nessa historicidade aí. Então, o meu caso, eu vim para a Unicamp para estudar, né? Eu estou de volta aqui agora há 3 anos, mas eu passei meus 6 anos de formação, de graduação e mestrado por aqui. E eu também sou da mesma turma que o Higgins criou, na época ele chamava de turma especial de matemática, mas que... A turma ONUS, né? Exato, a versão internacional é a turma ONUS. Porque tinha também... Marcos Jardim, por exemplo. E quem mais? Outra pessoa, acho que já fez outra entrevista, mas bom, tudo bem, pode continuar. Ok. Né? Mas exato, aí eu lembro que você perguntou para o Marcos Jardim, cadê esse pessoal? Né? Sim. Exato, e aí ele comentou de mim, lembrou de alguns outros rapidinho, mas eu aproveitei para fazer um pouquinho mais de levantamento, né? Tem alguns que eu ainda tenho contato, poucos, tem outros que eu nem lembro o nome mais, mas é interessante que era uma turma originalmente de 25, onde tinham 6 Marcos e 4 Marcelos. Essas variações, essas modas por um lado e variações por outro. Mas, então, 3 desses Marcos eu sei o paradeiro. Um é o Marcos Jardim, outro é o Marcos Montenegro, que é irmão do nosso Marcelo Montenegro. Que está em Minas Gerais. Que está em Minas Gerais, exatamente, é professor titular lá na UFMG. E tem o Marcos Aguilera, que era o Marcos Montenegro ele é um pouquinho anterior, mas ele aderiu à turma, ele já tinha 2 anos de IME quando ele resolveu vir para a Unicamp para o vestibular, aí quis entrar, então ele era meio que o avançado dentro dessa turminha ainda. Mas tem o Marcos Aguilera, que hoje em dia, precisei anotar aqui, da VMware, esse é o nome da empresa que ele trabalha, mas ele trabalha no setor de pesquisa, é um Senior Research dessa VMware. Aonde? Bom, ele é Silicon Valley, se não me engano, Palo Alto. Tá. Isso. Então assim, é um cara com trabalhos de pesquisa e trabalhos aplicados na prática, né? Trabalhos realmente de desenvolvimento de coisas que fazem parte de segurança e coisas assim de internet. O Marcos lembrou do Rodrigo Drummond, que da minha lembrança era o único que era estudante do curso de matemática aplicada. O Rodrigo Drummond depois se enveredou um pouco para biologia, hoje em dia trabalha no AC Camargo, em pesquisa de câncer, ele faz bastante da bioinformática de lá, ele que está na frente. Tem outra pessoa interessante que aí, do primeiro para o segundo semestre, teve uma certa troca de turma.
Alguns saíram, outros entraram. Então, um dos que vieram nessa segunda leva é o Brás Camargo, que hoje em dia é, acho que professor titular ou pesquisador titular, não sei qual é o termo que eles usam lá, mas na Fundação Getúlio Vargas. Então, o Brás era estudante de física, depois resolveu fazer economia. Então, faz economia matemática ou economia com ferramentas matemáticas? Porque é a mesma coisa, a economia que a física. Tá, exato. Aí a gente teria que perguntar para ele. Eu acho que vai mais para a economia matemática mesmo. Acho que ele é um daqueles que tem mais gosto mesmo pela parte do rigor matemático ali, de falar que uma economia é um espaço topológico com tais características e por aí continuar. Mas faz muito tempo que eu não tenho contato direto com o Brás. Assim. Outros que eu ainda mantenho contato mais próximo, aí o Daniel Jonathan, que o Marcos também lembrou dele, que está na UF, da física de lá. Tem o Eduardo Novaes, é interessante que na época de estudante a gente chamava ele de Eduardo Pérez, mas hoje em dia ele assina como Eduardo Novaes, então a gente precisou aprender a trocar o nome, que é professor na UFABC. Então vê que tem gente espalhada. Não havia mulheres? Havia muito poucas, e eu me esforcei um pouquinho também nessa troca da guarda do primeiro para o segundo semestre. Uma das duas saiu, e era ela era uma das duas meninas e uma das duas pessoas do curso de matemática pura. No fundo, tristemente, dois da matemática pura saíram no primeiro para o segundo semestre. A outra menina eu só lembro que chama Anelisa, e não adianta a gente fazer busca no Google por Anelisa que não vai descobrir muita coisa do destino, mas a Anelisa ainda ficou mais tempo. Mas é interessante que aquela turma, o que o Rigas propõe para a gente originalmente, e de fato acho que é uma boa hora para a gente ainda buscar do Rigas um pouco mais dessa história. Ele tem uma memória fantástica para pessoas, então ele vai conseguir muito além disso daqui, a gente depois pode buscar mais o destino dessas pessoas, mas o que ele propôs para a gente de início foi, olha, no primeiro ano vocês vão essencialmente fazer as disciplinas de matemática do ciclo básico nessa turma separada, então o curso de vocês, a única coisa que a gente garante é que a gente vai ensinar mais e cobrar mais, vocês não vão ter nenhum benefício especial por isso. Depois vocês já podem ir fazendo mais disciplinas, vocês continuam fazendo o curso que vocês entraram aqui para fazer. Então, no meu caso, eu entrei para fazer física, continuei lá no bacharelado em física, mas logo no segundo ano a gente já foi fazendo disciplinas avançadas, que eram específicas para a gente também, e logo depois ele já foi colocando a gente para dentro das turmas da pós-graduação. Então, por exemplo, no final do segundo ano a gente já foi para o IMPA fazer verão, começando por análise na RN logo. Então, foi outra experiência muito boa, né, coincidentemente o professor era o jovem Marcelo Viana, então foi um curso excelente, né, na época. E aí o que ele propunha era, essencialmente, quando você terminar seu curso, seja ele qual for, você já vai ter tudo o que precisa, menos uma dissertação, para ser mestre em matemática. E aí, em 6 meses, você pode fazer essa dissertação, ter o título de mestre em matemática e tomar o rumo que você quiser da sua vida. O único que seguiu esse plano à risca foi o Marcos Jardim. O Marcos, de fato, seguiu esse planejamento, depois foi fazer o doutorado dele em Oxford. Eu fiquei nessa história da física e da matemática, que eu sentia, ao fim da minha graduação, claramente eu sabia muito mais matemática do que física. Eu ainda não tinha sentido que eu tinha me tornado físico, embora eu já estivesse muito próximo de me tornar matemático. Então, eu tinha claro naquela época, provavelmente ainda penso assim, que se eu escolhesse seguir o mestrado rápido em matemática e depois faço o doutorado no que você quiser, e se o que você quiser ia ser matemática também, e isso de certa forma ia fechar a minha porta para a física. Eu ia me tornar matemático exclusivamente. Então, uma das maneiras de continuar com a dúvida foi que o meu mestrado foi em física. Mas nem tanto. Foi um mestrado em física com orientador aqui no IMEC. Então foi com Márcio Rosa. Então fiz o mestrado com ele e foi uma maneira de essencialmente continuar na dúvida, de avançar para os dois lados. E aí aquelas historicidades também e acidentes.
quando eu estava para terminar o mestrado, qual era a conclusão? Tá, de física, esse meu mestrado não tem nada além das disciplinas e algum estudo. Então, certamente, aprendi mais física, tendo feito mestrado em física, mas ainda estava longe de me tornar alguém que pesquisava em física. E queria, então, uma física bem pé no chão mesmo. Eu queria falar, não, eu quero fazer alguma coisa que eu possa conversar com quem vai para o laboratório, né? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhava com instantonzinho teoria de Yang-Mills com base S4 euclidiano. Não tem nada menos físico que isso, né? O espaço-tempo não é uma esfera e muito menos com métrica euclidiana. Mas era interessante, era um trabalho interessante de geometria, mas a minha proposta era, não, eu quero uma física mais palpável. Provavelmente naquela época eu ainda acreditava em universo de verdade e coisas assim. Isso me preocupa muito de você, que não acredita no universo de verdade, realmente. Exato. Conversaremos mais disso em outras oportunidades, mas, com ou sem câmera, à vontade. Mas aí eu fui para Minas Gerais, né? Fui fazer meu doutorado em física, e aí realmente meu intuito era virar físico teórico e não necessariamente vir para física matemática. E, por coincidência, tinha concurso no departamento de matemática de lá, para o que lá é professor assistente, que só pedia o mestrado. 3 vagas. O tal do 3 vagas eu não consegui resistir muito. Ainda fui conversar com minha orientadora para mostrar o cartaz. Ela, que legal, faz. Aí pronto, fiz. Virei professor muito cedo, né? Para o padrão atual, extremamente cedo, para o padrão daquela época, razoavelmente cedo. Para anos anteriores, nem tanto, mas, né, você também sabe das histórias aqui, que muita gente já era professor antes de ser doutor. Mas foi um dos que teve esse perfil lá em Minas. Mas aí deu mais vontade de fortalecer as raízes na matemática, né? Falei, agora eu não posso ser cínico de levar a sério esse programa de só quero me dedicar à física e se eu estou num departamento de matemática. Eu agora quero... Um dos desafios que eu sempre me propus, porque eu vi contra-exemplo disso e o contra-exemplo me assustou bastante, era que os matemáticos pudessem conversar comigo me tratando como matemático, os físicos pudessem conversar comigo me tratando como físico, né? A fiação contrária era tudo que eu não queria, né? Quando o físico só te vê como matemático, o matemático só te vê como físico, tá faltando alguma coisa ali. Eu queria ser bilíngue de verdade e ser capaz de atuar com cada um deles. E então fui me dedicar a aprender mais matemática ali. Isso fez com que meu doutorado fosse longuíssimo, porque eu também não queria desistir do que eu tinha ido fazer lá, então tem um pouco dessa dupla formação aí. E o meu tema central de doutoramento era emaranhamento, né, que está essencialmente relacionado a sistemas quânticos de muitas partes. Entanglement. Exato. Então, esse era o meu tema. E dentro disso juntava a questão de limite clássico, justamente, de peraí, como é que é possível aparecer a teoria clássica como alguma espécie de limite da teoria quântica se as tentativas mais naturais falham. Então, uma parte importante disso é o que é chamado programa de descoerência, né, que uma das pessoas que contribuiu imensamente para o surgimento disso é vizinho da gente aqui, que é o Amir Caldeira. Ele... Amir Caldeira. Exato. Vai dar uma palestra amanhã, eu acho. Sexta-feira. Sexta-feira? Exato. Vou tentar me lembrar assim. Exato, sexta-feira, no fim do dia, lá, se não me engano, no ciclo básico. Mas sim, o Amir, agora é interessante que eu me aproximei mais dele depois que eu voltei, né? Enquanto eu estava aqui, a gente se conhecia, tinha algum contato, mas não era tão próximo assim. Mas ele é um dos caras que trabalhava, que colocou para a comunidade de física o tema, ou tratou de maneira muito interessante o tema de dissipação quântica. E dissipação aí entendido como um sisteminha, que é o que te interessa, em contato com outros sistemas, qual é o efeito disso no sisteminha que te interessa.
E isso leva ao chamado processo de descoerência, onde esse sisteminha perde o que a gente chama de pureza. Fica até um negócio bonito. Pureza. Você passa a ser impossível tratar esse sisteminha através do que a gente, em teoria quântica, chama de um estado puro. Você é obrigado, e aí a nomenclatura estado puro acaba trazendo a ideia de estado misto como alternativo, que não necessariamente é a melhor dicotomia aí, mas qual é a essência da brincadeira? A essência da brincadeira é que esse sisteminha se correlaciona com o ambiente em que ele está imerso. E sistemas, quando têm correlações, em algum sentido, perdem essa identidade própria, perdem essa individualidade. Então, a impossibilidade de descrever como estado puro, porque estado puro pressupõe que está tudo definido no sentido quântico, o que não quer dizer que cada pergunta tem resposta definida, mas que pelo menos eu tenho esse isolamento, né? Eu tenho que aquele é um sistema que não tem nenhum outro influenciando ele está bem descrito nele mesmo, ele pode ser isolado, e justamente quando não pode ser isolado, o natural é correlacionar, e aí essas correlações é que passam a estimular o estudo do emaranhamento, e daí para a não localidade é um passo razoavelmente rápido, né? A não localidade é, de certa forma, uma manifestação mais extrema e mais clara de emaranhamento, mas aí depois entra toda a vantagem de você ir abstraindo, de você entender que essa não localidade a gente aprendeu com a quântica, mas ela não é necessariamente da quântica, né? Você pode ter coisas supraquânticas e assim por diante. Então, ainda dentro dos acidentes, boa parte do meu interesse, da minha carreira, estão relacionadas tanto com estudantes que eu orientei, que tinham interesses específicos e que a gente foi investindo junto, quanto em colaboradores mais sêniores que também me apresentavam problemas que estavam acontecendo ali, que eles já tinham história prévia maior e que eu passava a me interessar, ou passo a me interessar e vou, né, tentar contribuir. Mas toda essa história que você contou até agora acontece em Minas Gerais? Desde a ida para lá, sim. Aí a minha entrada na contextualidade é lá, certamente. Uma coisa que às vezes, que preocupa os estudantes que estão começando, sobretudo no nosso cursão, que não sabem se vai fazer matemática ou física, é o seguinte: existe uma inteligência matemática e uma inteligência física coisas separadas? Ou não, essas duas coisas estão sempre juntas. Eu tinha uma grande polêmica com um aluno meu do cursão, e que agora é um físico teórico, José Abel, não sei se você conhece, trabalha em São Carlos. E ele jurava que não existia essa diferença, e eu jurava um pouco, por experiência pessoal e familiar, que essa diferença existe. O que você acha? Ok. Pergunta difícil, certamente. Pode ser um bom matemático e não ter intuição física, por exemplo? Pode. Pode, né? Pode. Assim como pode ser um bom físico com pouco domínio de matemática. Pode. São habilidades distintas, mas que não necessariamente devem se afastar. Acho que uma das imensas vantagens do cursão, né? Eu sou um fã do cursão e adoro trabalhar com as turmas, principalmente quando eles ainda são cursão, né? Quando eles não ramificaram ainda, porque, eu teria adorado ter sido aluno do cursão, de certa forma a nossa turma foi um laboratório ali em algum sentido, ou, no fundo ela foi única no tempo, porque o Rigas não tinha como investir nas duas coisas, já que ele investiu em criar o cursão, não teve outras repetições de uma turma parecida com a nossa, mas assim, naturalmente são duas comunidades distintas, isso leva a maneiras de agir e de se expressar que vão criando nichos, mas que esse tipo de barreira eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Então eu gosto muito de poder passear entre essas comunidades, mas eu tenho claro que a minha maneira de pensar é muito mais próxima do matemático.
E provavelmente pelo acidente histórico da minha graduação, embora o diploma seja de física, ter sido uma graduação com muito mais... A minha pergunta é se isso é uma coisa inata, né? Ou seja, se a pessoa... Eu acho que é mais cultural. É mais cultural, você acha? Exato, acho que vem da formação, mas claro, né? Uma coisa alimenta a outra. As pessoas vão gostar de conviver em ambientes onde ela já tem alguma aceitação e algum talento que casa bem com aquilo ali. Então, essas aptidões que ela traz vão... Mas acho que tem muito de quais aptidões crescem, né? O que é estimulado num lado, o que é estimulado no outro, e que os nossos estudantes ficarem atravessando a rua, acho que é bom para eles. Acho que é... Os nossos estudantes se formam melhor em matemática ou em física? Pergunta perigosa. Eu ainda estou me adaptando aqui, né? Tô me readaptando, isso é uma sensação interessante. E eu vejo em especial o departamento de matemática muito feliz com a graduação que eles vêm oferecendo. É minha experiência ao longo destes anos de entrevistas. Exato. Então, isso provavelmente significa alguma coisa importante, né? Os colegas da física não estão tão orgulhosos assim de o que tem acontecido mais recentemente. Nós da aplicada estamos procurando um modelo ainda que a gente não sabe bem qual é. Então, em algum sentido, desses, né, dos ramos iniciais do cursão, me parece que a matemática pura, pelo menos, se autoavalia melhor do que o resto. Não consigo ter essa tranquilidade ainda, eu ainda não tenho o tempo necessário para ter convivido com gerações diferentes. Eu hoje em dia tenho bastante contato com uma e um pouquinho de outra turma do cursão, mas que eles ainda estão, né, uma é a turma de formandos e a outra do terceiro ano. Agora, há mais vocações naturais dos meninos que começam pela física do que pela matemática, né? Eu nunca tive essa conversa diretamente com o Rigas, e aí agora eu espalho para todo mundo, quem sabe ele vê e resolve trazer também a contribuição dele, mas a minha interpretação de quando ele criou a turma especial é que era exatamente essa preocupação de, por motivos variados, as pessoas têm pouco interesse em fazer o curso de matemática. Então, uma das vantagens do cursão é justamente permitir que o IMEC tenha contato direto com uma quantidade grande de bons estudantes, e onde sim, eu tenho convicção que boa parte deles vem com a vontade de fazer física. Sim. No meio do caminho eles podem encontrar ou na matemática pura ou na matemática aplicada, ou continuar na física, mas ainda sem isolar rápido demais, caminhos interessantes para a formação deles. Então, e com físicos experimentais, você tem boa relação ou você é daqueles que quebram tudo no laboratório? As duas coisas. Né, eu quebro sem ser uma vontade minha quebrar. Então, bom, para ser mais preciso, eu raramente quebro, mas eu percebi depois de algumas visitas a físicos experimentais que assim que eu entro para eles me mostrarem alguma coisa, não, eu automaticamente encolho meus braços para evitar que eu cause algum problema ali, que eu atrapalhe. Mas eu gosto muito de física experimental. Eu demorei para ter contato com físicos experimentais ativos, mas depois que eu passei a ter, eu criei um respeito muito grande por eles, mas que, de novo, é uma separação parecida, não necessariamente, do mesmo jeito que a gradação de físico matemático a físico teórico é suave, né? E tem muita gente que você não consegue dizer é isso ou é aquilo, talvez eu seja um deles. Não necessariamente, esse que é o ponto interessante, né? Existem físicos experimentais que são quase que exclusivamente, né, o mundo só faz sentido em cada equipamento, mas existem físicos experimentais que têm um domínio da teoria muito grande, que essencialmente, em vários exemplos, conseguem fazer trabalhos que são típicos de físico teórico, mas que têm também, investem mais, até porque
o trabalho deles é mais caro, não faz sentido ter dedicação parcial à física experimental, os equipamentos são caros e eles precisam justificar o investimento ali, mas que são físicos, no sentido amplo do termo, com trabalhos experimentais, com laboratórios experimentais que funcionam e onde eles orientam, onde eles têm seus equipamentos funcionando, mas produzindo resultados que, se eles não pudessem desenvolver a parte experimental, eles também têm a competência para fazer teoria muito bem. E claro que esses são grandes exemplos, esses são os que realmente evitam criar o abismo, né? Evitam, porque na hora que realmente aparece o abismo, além de aparecerem as piadas todas, aparece a dificuldade de comunicação, né? Porque na hora que o brinquedinho é o mais relevante, esse cara essencialmente vira um técnico e não um físico experimental, né? Esse cara entende muito do equipamento e não necessariamente da física que quer ser estudada com aquele equipamento, enquanto que na hora que ele é amplo o suficiente para tanto conseguir falar com um físico teórico de, não, meu amigo, isso que você está falando não é nesse comprimento de onda que eu vou ter a menor chance de encontrar, né? E de fato, para alguns físicos experimentais, tem alguns numerinhos ali que são óbvios para eles, e que para a maioria dos físicos teóricos, o cara até sabe que conta que ele teria que fazer, onde é que ele tem que olhar para a escala e tal, mas às vezes, mesmo que ele saiba isso, ele não consegue nem saber o caminho para dizer, não, esquece isso que você está propondo, só faz sentido no papel, ou talvez no laboratório de daqui a 120 anos, mas do jeito que a coisa está presentemente, não tem a menor chance. Você acha alunos aqui para trabalhar com você? Estou começando ainda, essa é uma preocupação que eu venho tendo, porque lá em Minas eu passei uma época com muitos estudantes, né? No fundo, eu me acostumei a conviver com muito bons estudantes, o que é uma delícia, né, e que foram acontecendo de maneira meio espontânea, e é mais ou menos assim, é uma questão natural de sistemas dinâmicos. O que os estudantes fazem para escolher orientador? Perguntam para os colegas da turma anterior com quem que é legal de trabalhar. Então, quando a coisa está funcionando, aí é que ela tenta funcionar melhor ainda. Então, lá eu estava muito feliz e muito bem suprido de estudantes, e tendo a dizer que uma das coisas que assim, quando você olha para o que você fez na vida e algumas coisas, você fala, isso foi importante, uma boa parte disso são estudantes que eu orientei, né? Assim, eu tenho convicção de que eu fiz diferença na vida dessas pessoas e que foi importante eu ter feito essa diferença, e que elas hoje em dia são pessoas muito interessantes, tanto do ponto de vista amplo quanto especificamente da produção científica. São pessoas que alguns já têm carreiras que apontam muito bem e outros provavelmente vão passar a ter carreiras que apontam muito bem também. Então isso me dá felicidade, me dá prazer. E aqui eu ainda estou começando bem devagarzinho. Então, em parte, quando eu cheguei eu não fui agressivo nesse sentido, porque justamente eu vim de Minas ainda orientando muita gente. Então, seria irresponsável de minha parte, né? Eu queria manter o trabalho com eles. Mas agora está quase acabando lá, né? Só falta um estudante de lá, que ainda vai terminar o doutorado dele e defender. E aí aqui eu tenho um estudante que, no fundo, veio para cá por minha causa, então não é alguém que me procurou aqui, é alguém que me procurou e veio para cá, que é estudante da física, né? Tem bolsa para PESP para fazer o doutorado dele na física. Eu orientei um mestrado aqui na aplicada, mas que já foi aquela coisa de procurar para orientar já no segundo, no fim do primeiro ano, e sair um trabalhinho, mas não está entre as melhores coisas já feitas, não. Não sei se vai sair uma orientação para o doutorado, ainda está em negociações, a gente está numa espécie de crise, esperando se ele procura outro destino ou se a relação muda e andamos juntos. E aí, quem tem tido mais, né, onde eu tenho tido mais prazer de orientação é na iniciação científica. Esses sim. Com estudantes de quê? De matemática ou de física?
do meio do caminho, que eles descobriram que existe a modalidade dentro do curso de matemática que chama física matemática, que é duríssima, né? Assim, um curso, de certa forma, foi um acidente, porque uma das características bacanas do bacharelado em matemática é justamente ser enxuto. Então, de certa forma, a modalidade em física matemática aproveita, entre aspas, que ali estava enxuto e põe as disciplinas essenciais da física junto. Então, acabou toda a parte enxuta, fica pesado a beça, mas eles vêm sobrevivendo, esses poucos vêm sobrevivendo muito bem. Então, eu fiz um ano inteiro de orientação e ainda agora ele não está mais comigo, mas continua próximo, com um que está para se formar. Tem uma outra menina da turma seguinte que está começando agora. E mesmo um garoto da computação também me procurou. E aí estava preocupado em entender o que era computação quântica. Como eu tenho alguma familiaridade nisso, então o caminho dele está por aí. Então, acho que assim, ainda são sementes que eu estou plantando. Embora eu acho que para mim tenha sido importante e eu sempre tenha defendido que o ideal é trocar de orientador. Só em casos excepcionais é que o estudante deve fazer iniciação, mestrado e doutorado com o mesmo orientador, porque senão ele acaba naturalizando demais as coisas. No fundo, em algum sentido, eu acho que é importante mudar de instituição mesmo. Acho que o ideal é você fazer pelo menos uma troca ao longo desses 10 anos, porque senão você acaba acreditando. Nossa maneira de formar experiência é muito relacionada ao que a gente vive. Então, acaba achando que esse é o único modelo possível e que em todo lugar é assim, e isso é ruim. Em todo lugar deve ser assim. Exato, exatamente. Então, acho que é essencial ir cheirar novos ares e, pelo menos, trabalhar com outras pessoas, até para você conseguir tentar pegar o melhor desse, o melhor daquele outro, e se fazer ainda melhor do que cada um deles. Então, Marcelo, há alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de responder? Eu até já respondi coisas que você não perguntou, né? Você esperava. Exato, eu até pensei um pouco nesse tipo de pergunta, mas não consegui chegar a uma boa resposta, não. Então acho que eu vou aderir até uma outra próxima vez. Okay. E agradecer uma vez mais por estar aqui. Muito bem, então até a próxima.